Paz e bem, um abraço a todos que me veem e ouvem. E hoje estou escalada aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Amém? E eu li um versículo agora há pouco que me deixou assim, eu falei, é verdade, a gente não para pensar nisso, não é? Como muitas vezes não paramos, porque as coisas da vida, os desafios, as tempestades, os choros, né? Mas a alegria também. Às vezes tomam conta do nosso ser de tal maneira que nos esquecemos do que a palavra reforça para nós todos os dias. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, eu te agradeço pelo irmão, pela irmã que é comigo. Te peço a tua bênção sobre a vida particular de cada um, porque eu não sei das necessidades pessoais, mas o Senhor conhece um a um. Que do trono da tua graça desça do alto e venha descendo do Pai das luzes o que eles aguardam em ti, conforme o teu propósito, e assim com a minha vida também. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. E, queridos, eu vou ler o versículo que eu me ative agora há pouco, que está em Gênesis 2, 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você e eu somos alma vivente. Ganhamos este corpo físico para vivermos aqui nesse planeta chamado Terra. Foi aqui que Deus nos colocou. E muitas coisas nós poderíamos conversar hoje, mas sabemos que quando Deus criou esse homem vivente, é porque Deus queria ter um relacionamento com este homem. Só que Adão foi o primeiro homem vivente, o primeiro Adão. Ele se relacionava com Deus e se maravilhava das coisas de Deus, conversava todos os dias com Deus, mas deu lugar ao pecado. E o pecado tomou conta da sua vida e Deus se apartou da presença dele. E é por isso que hoje nós vivemos através da cruz, né, de Jesus, o segundo Adão, que Deus encaminhou para a humanidade, porque aquele primeiro Adão falhou. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, ele veio para nos dar a salvação, ou seja, nos ligar novamente a Deus, para termos comunhão com Deus. E quando Jesus subiu aos céus, ele falou que deixaria o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo, que está em você, está em mim, é que nos direciona, nos encaminha às melhores escolhas, a caminharmos dia a dia, plugados com Deus. E eu te pergunto, você está plugada em Deus? Você está ligado em Deus? Você está ligado em Jesus? Porque a palavra diz que Jesus intercede ao Pai o tempo todo por você e por mim. Qual será que tem sido o nosso relacionamento com esse Deus? Porque Ele nos fez alma vivente, Ele quer continuar tendo esse relacionamento com você e comigo. Aquele primeiro Adão tentou, mas não conseguiu. O segundo Adão, ele venceu e ressuscitou, está vivo no céu à direita do Pai, intercedendo, fazendo essa mediação, pedindo ao Pai por você e por mim. Amém? Queridos, e eu achei maravilhoso esse versículo, e principalmente esta frase: Ele nos fez almas viventes. Nós temos o Espírito de Deus em nós, ganhamos este corpo físico para vivermos nesta terra em conformidade com as orientações bíblicas, em conformidade com os preceitos que o Deus deixou para nós vivermos, para que
sejamos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, pensarmos, não é isto? Executarmos. Deus quer que nós tenhamos planos concretizados, bem-sucedidos. Será que se você fosse medir agora numa balança, a sua vida tem mais sucesso ou menos sucesso? Será que você tem tido mais saúde ou menos saúde? Através desse relacionamento com Deus que nós podemos desenvolver diariamente, nós podemos ter essa energia divina aumentada em nós. E podemos sim nos apropriar das bênçãos que Deus já enviou. Porque a palavra diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Será que eu, aqui aos meus 67 para 68 anos, eu posso dizer a porcentagem dessas bênçãos que Deus deixou para a minha vida, o quanto será que eu já me apropriei delas? Você pode responder, você tem essa resposta na sua vida? Então, nós vemos que o pecado do primeiro Adão, ele afetou não só o relacionamento com Deus que ele tinha, mas ele deixou a humanidade também falha nesse relacionamento com os homens. Por isso que nós vemos tanto pecado, tanta violência, orgias, lascívias. O pecado leva à morte de tantas áreas da nossa vida. E se você está enfrentando a morte, o pecado na sua vida em determinada área, que bata em retirada agora em nome de Jesus Cristo, e que bata em retirada por quê? Porque se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem uma arma poderosa, que é lutar contra essas hostes malignas. O Espírito Santo de Deus é em você. Você não precisa pedir oração para pastor, para pastora, você mesmo ora, você mesmo batalha. Mas se você quer a Irmandade orando junto com você, peça ajuda, peça conselhos, que Deus te dá o livramento, sim, eu creio nisso. Após a queda, a relação humana deixou de ser pastoral e harmoniosa. Lembra Adão lá no Éden, conversando harmoniosamente com o Criador? E o pecado trouxe então um relacionamento tóxico, que inflama as famílias. Quantas discussões, porfias, contendas temos visto? Se não é na nossa casa, é na nossa família, em algum lugar dos conhecidos mais próximos, que eu sei que isso não acontece só ao meu redor, ao derredor, mas acontece ao seu redor, ao seu derredor também. O ser humano não apenas passou a ser conhecedor do mal, mas também passou a agir mal contra o seu semelhante. Estamos vivendo um período de guerras no mundo. Quanta maldade temos visto no mundo. Isto não procede de Deus. Procede da ruptura de relacionamento entre os homens com Deus. Deus está sempre com a mão estendida para nós, mas será que a nossa mão está sempre estendida, buscando orientação de Deus, buscando orientação de Jesus Cristo? Através das pequenas e simples coisas que temos de fazer diariamente? Será que eu consulto a Deus antes de fazer alguma coisa? Será que orar primeiro e planejar depois tem sido uma constante na minha vida? Eu faço essa pergunta para você também. Amém? A vida que Deus colocou aqui para nós, como almas viventes neste planeta Terra, é para nós nos relacionarmos com Ele e com os homens. Olha o trabalho da cruz que Jesus fez. Nos relacionarmos com Jesus, que intercede ao Pai, está à direita de Deus, intercedendo por nós, e nós com a humanidade.
Será que eu tenho me relacionado bem? Ou será que tenho algum amigo, alguma amiga que tem sentido a minha falta? Eu sei que eu estou em falta com algumas amigas minhas, mas tenho pedido graça a Deus para eu poder estar mais perto. Porque o ditado diz também que estar mais perto é bem melhor. Quando Deus quer que tenhamos relação com Ele, relação aos da nossa volta, é porque Ele quer que novamente nós tenhamos uma comunhão harmoniosa, sem brigas, sem discussões, sem porfias, né? Sem invejas, não é isso? Se algo em você está te incomodando, peça ao Espírito Santo para tirar isso da sua vida em nome de Jesus, que Ele vai tirar. E outra coisa também que eu vi e li é para que o Senhor quer que tenhamos paciência, paciência. Nós vemos que muitos de nós, em nossas casas, em nossas famílias, estamos vivendo um processo relacional, de relacionamentos tóxicos. Queridos nossos com depressão, queridos nossos brigando, às vezes temos que ir a alguma casa, em algum lugar, apaziguar, colocar panos quentes para a situação que está aumentada baixar. Será que você tem vivido isso? Ou então, alguém te liga muito triste, você precisa recorrer ao Espírito Santo para que você possa ter a palavra correta nos seus lábios, para você indicar uma palavra do Senhor que vai levar conforto àquela pessoa. Isso são processos relacionais não harmoniosos que muitas vezes vêm a nós também e nos afetam. Então o Senhor me deu a direção hoje da palavra paciência. Você tem tido paciência? Paciência? Sabe, queridos, hoje em dia, principalmente pelo corre-corre do dia a dia, é difícil nós mantermos relacionamentos duradouros, não é? É muito difícil. Às vezes uma posição política nos afasta, às vezes também o trabalho nos afasta, posições ideológicas nos afastam, posições em relação à nossa religião, à nossa crença em Deus também nos afasta. E nós vemos que a diversidade de igrejas também que tem pessoas com visões diferentes também nos afastam. Então tem sido muito difícil os relacionamentos serem duradouros. E sabe o que acontece? Está sobrando embate em vez de empatia. Então é muito mais às vezes o que nos afasta, que tomam conta de nós, do que o que nos aproxima. Então eu penso sempre assim, entre eu e aquela pessoa, o que mais me afasta e o que mais me aproxima. Então eu dou o primeiro passo, eu vou em busca do que mais me aproxima. Isto gera em mim o quê? A paciência de aguardar em Deus o bom resultado em relação àquele relacionamento naquele dado momento. Olha aqui, irmãos, já estou falando quase 14 minutos, já vamos ter que parar. Nós vemos que em Tiago 5:7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tem te faltado paciência? Na minha vida, muitas vezes me falta paciência, mas olha, que esse versículo hoje faça parte da sua vida e da minha. Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. E nós estamos aguardando esta vinda do Senhor. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, somos chamados a viver de maneira paciente uns com os outros. Suportando o quê? Ofensas. Suportando o que mais? Injúrias às vezes.
E com paciência, nós temos que pedir para o Espírito Santo o quê? Longanimidade. Longanimidade também. Que sejamos também tardios em repreender as pessoas com palavras torpes. Tardio também ao irarmos-nos. Muitas vezes a ira vem, nós colocamos aquilo tudo para fora, falamos tudo que não deveríamos ter falado, depois nós não conseguimos recolher essas palavras, não é assim? E que não procuremos vingança nem retaliação, e quando contrariados ou ofendidos, nós possamos ter essa paciência e falar, realmente eu preciso ter essa paciência até a vinda do Senhor, conforme Tiago 5:7. Amém, queridos? E essa é a palavra breve que eu tenho hoje para vocês, e que fique marcado na nossa mente, no nosso coração, que todos nós continuamos sendo almas viventes, que precisamos ter paciência até quando? Até a vinda do Senhor. Não estamos livres de sermos aviltados ou atacados com coisas que Deus também não se agrada, não é? Com brigas, com invejas, com dissensões, com desacordos, com falatórios, com brigas, xingamentos. Isso não faz parte da nossa vida como cristãos. Então, que hoje nós possamos sim agradecer a Deus de sermos essas almas viventes aqui, que estamos plugados em Jesus Cristo, que Ele intercede por cada um de nós ao Pai, que o Espírito Santo, que é em nós, que nos ilumina, que Ele nos dê a graça de termos essa paciência de aguardarmos no Senhor o bom resultado. Amém? Vamos orar? Deus, em Ti eu te agradeço, porque eu sou alma vivente neste planeta Terra. Eu sei que Deus me criou, eu sei que Jesus Cristo me salvou, eu sei que o Espírito Santo habita em nós. E assim é em mim como aos irmãos que me veem e ouvem. Que cada um, na sua mais particularidade, intervenção que eles tenham de fazer, que eles lembrem que eles são almas viventes, colocados pelo Deus Pai, Deus eterno aqui nessa terra, e que eles precisam ter a paciência até a vinda do Senhor. Assim eu oro não em meu nome, mas em o nome de Jesus, e digo amém e amém, Senhor. Amém? Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Um final de semana abençoado. Que Deus te guarde, Deus te guie, Deus te ajude a caminhar. Amém? Amém.